Shalom, irmãos. Shabbat Shalom. Dá vontade de dançar até não para mais, né? Lá no Rio nós temos o costume de falar que vamos orar ao Eterno para que Ele estenda mais o tempo do Shabbat. O Shabbat é curto, né? Que eu sou me poder falar assim, eu estou assim, só falando isso no sentido de ser mais santificado, né? De ser mais abençoado pelo Eterno. Mas longe de nós, a gente querer mudar os propósitos do Eterno. Mas o bom seria que o Shabbat fosse 24 horas, né? Não só na questão de descansar o físico, né? Mas principalmente a santificação, que é a parte mais importante. Quem crê, diga amém. Amém? Então, olha lá, irmãos. Baruch Hashem a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe. Eu queria deixar aqui uma parte da porção que hoje foi estudado. Eu queria que a gente lesse lá em Ezequiel 28, que é Haftarah, a conclusão, né? A despedida do estudo. E hoje nós vamos até a meia-noite, né? É brincadeira, né? Então, até que alguém caia da janela, como está ali em Atos 20, Shaul, Paulo, estudou até essa cultura de tudo rapidinho, tudo instantâneo. Não estou dizendo aqui o horário, né? Mas essa cultura de que tudo é rápido, né? E nós vimos hoje pela manhã os filhos de Israel resistindo à palavra de Moisés, quando ali eles não conseguiram ouvir a voz de Moisés. Então a gente vai ver dentro de um contexto que eles queriam ser logo libertos, né? Mas ali restavam mais um ano, mais alguns meses, para que todo um processo, as pragas viessem. Isso durou quase um ano, né? Diz a tradição. Mas eles queriam coisa rápida. Então essa cultura de tudo é rápido, né? E tudo é rapidinho, isso é uma cultura do mundo, né? A cultura da Torá requer tempo, paciência, né? Espaço, para que a gente possa assim, desfrutar das bênçãos do Senhor. E o Shabat é uma grande oportunidade quando ali o próprio Eterno, no início de tudo ali, quando ele acabou de criar todas as coisas, ele estabeleceu o Shabat como um dia de descanso, um dia de santificação e um dia abençoado. Amém? Então lá, no livro de Ezequiel 28, queria deixar aqui um pouco daquilo que o Senhor, aliás, aquilo que o Senhor, né, quer nos proporcionar nessa tarde. Eu fiquei muito feliz com o estudo pela manhã, o Senhor nos exortando acerca, o Eterno nos exortando acerca do nosso comportamento neste mundo, né, no Egito. Nós estamos no Egito, né? Estamos no Egito, mas não fazemos parte do Egito. Então, muito bem aplicado hoje pela parte da manhã, pelo nosso irmão Francisco. Isso aí muito, muito feliz, porque cada porção, lá no Rio, nós recebemos, daqui mesmo, quando Cristina esteve aqui, alguns meses atrás, ela levou escrito aquilo que o Espírito do Senhor havia dado aqui a vocês, e nós recebemos lá também, que ela levou escrito um papel, que nós estaremos de cada Shabat, a cada Haftarah, a cada Parashot, de Parashá a Parashá, as Parashot, né? Nós estaremos ali iniciando as Parashot, e com isso se preparando para o reino, né? Então, Hebreus 11 diz que aqueles que se preocupam com as coisas espirituais, almejam uma pátria, né? Então, há uma preocupação com todos aqueles que são convertidos, aqueles que amam Hashem, aqueles que têm o Eterno, aqueles que têm Yeshua, há uma preocupação, eles almejam por uma pátria. Amém? Assim como está lá no livro de Hebreus 11, Abraão, Isaac, Jacó, os discípulos, os profetas, os reis, almejaram por uma pátria. E nessa tarde, todo esse trabalho, esse esforço, essa dedicação à palavra, esse interesse pela palavra, as intercessões, as consagrações, toda essa estrutura, todo esse atentar para a palavra, toda essa alegria, esse impulsionar, né? Isso tudo faz parte de uma preparação para uma futura pátria. Amém? Nós queremos no mundo vindouro, queremos na vida eterna, queremos no mundo onde não há num tempo, e queremos no mundo onde não haverá dores, não haverá choro, sofrimento, não haverá mais preocupação com nada. E diz o texto, e diz as Escrituras, que o Eterno, Ele será a nossa própria luz. O Cordeiro estará conosco, e o Eterno será a nossa própria luz. Amém? Então lá, no livro de Ezequiel 28, versículo 25, que eu vou ficar só aqui com
2 versos. Adonai Elohim diz: uma vez que eu tenha congregado a casa de Israel dos povos entre os quais eles estão espalhados, uma vez que eu tenha mostrado a minha santidade neles, como o verão os goim, os gentios, né? Eles viverão em sua própria terra, que dei ao meu servo Jacó. Eles terão segurança quando viverem ali, edificando casas e plantando vinhas. Sim, viverão em segurança, uma vez que eu tenha executado julgamento contra todos os seus vizinhos que os desprezam. Então saberão que eu sou o seu Elohim, o seu Senhor. Amém? Eterno, nós te louvamos, nós te exaltamos em nome de Yeshua. Ainda nesse Shabat, Pai, com uma alegria aqui com os nossos irmãos, nessa comunidade, queremos prestar honra a Ti. Pai, já podemos sentir a Tua presença através dos louvores, Pai, através das pessoas que aqui estão, esperando não no homem, mas de Ti uma palavra nesta tarde. Nós temos 6 dias para viver, se assim o Senhor nos conceder. Nós não sabemos o que há de acontecer. O que sabemos nesse momento é que precisamos do Teu poder e da Tua graça e da Tua misericórdia e da orientação do Teu Espírito para que nós possamos caminhar. Que seja para a Tua honra e seja para a Tua glória, em nome de Yeshua, o nosso Messias, o qual nós amamos. Amém. Amém. Irmãos, pela manhã o nosso irmão Francisco falou sobre a libertação. E nós estamos na 14ª porção, que fala sobre apareci, né? Interessante o nosso irmão pela manhã falando que, nos ensinando pelo próprio Espírito, de que o Eterno teve um relacionamento específico, né, com os patriarcas, e agora ele aparece para Moisés e para os filhos de Israel. Ou seja, diz um comentário que ele se torna mais visível aos filhos de Israel. Aparecer aqui está no sentido que se tornou mais visível aos filhos de Israel, completando, né, complementando aquilo que nosso irmão falou hoje pela manhã. Então veja, tornou mais visível aos filhos de Israel. Isso faz nos lembrar nessa tarde que à medida que nós vamos buscando o Eterno, vamos orando, passamos a ter uma vida de santidade, uma vida, né, na presença do nosso Senhor, ele vai se tornando visível diante de nós. Ou seja, isso nos lembra ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, quando Paulo diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. O Senhor tenta ensiná-lo, o Senhor quer ensiná-lo, como está lá no livro de Hebreus 11, mas há uma dificuldade, porque ele tem uma vida carnal, vive sob uma vida na carnalidade. Então, ali o texto diz que o homem carnal não consegue, assim, entender as coisas espirituais, discernir as coisas espirituais, enquanto ele estiver na sua vida carnal. Veja bem, se tornou visível. O que impede essa visão, né? Exatamente, o que impede do homem não conseguir discernir as coisas espirituais, está lá exatamente no livro de Isaías 59, verso 1 e 2, quando o Eterno diz que o que separa o homem dele é a iniquidade. O que separa o homem de Elohim é a iniquidade, é o pecado. Então, o Senhor se tornou visível aos filhos de Israel, mais visível. Mas eu queria aqui, pela manhã nós vimos a preocupação do Eterno para com o seu povo acerca da libertação. Queria falar assim um pouquinho nessa tarde, porque nós temos uma grande responsabilidade com a herança, que aqui o texto vai nos ensinar, com a herança que Elohim estabeleceu com Abraão, Isaac, Jacó. E nós vimos nas porções passadas ali que os filhos de Israel entram no Egito, através de José, mantendo as tradições, mantendo os ensinos dos patriarcas, dos seus pais. Por que isso? Porque o Senhor havia dado uma herança a Abraão, Isaac e Jacó, e precisava agora cumprir aqui com um propósito, o qual ele havia dado, como o nosso irmão hoje disse pela parte da manhã, o livro de Gênesis, capítulo 15, verso 13. O Senhor disse para Abraão, a sua descendência
ficará subjugada durante 4 séculos. E eu julgarei os seus opressores. Pois bem, isso vai se cumprir agora aqui nessa porção. Então, mas fala sobre libertação. O cuidado que nós precisamos ter com esse assunto que foi tratado hoje pela manhã. A questão da libertação. Cuidado e responsabilidade, né? Quem tem cuidado tem responsabilidade. Mas veja bem, no tocante à libertação, queria aqui só ressaltar que ninguém é liberto para fazer o que quer fazer. Ninguém é liberto do Egito. O Egito aqui, muito bem aplicado pela parte da manhã, ele faz a alusão, aliás, ele tipifica no mundo hoje, né? Um mundo sem o conhecimento de Elohim, um mundo distanciado das leis do Senhor, né? E como nós vamos ver em Shemot, ali, Faraó assentado num trono, se colocando como o próprio Deus, né? E esquecendo que sobre ele há um que está sobre tudo, sobre todos, como diz no livro de Salmo 11, que diz que se as leis estão quebradas, se as leis estão esquecidas, o que fará o justo? O que o Eterno diz ali no Salmo 11? Eu, o Senhor, sondo toda a humanidade e darei segundo as suas intenções, segundo os seus pensamentos. Ou seja, todas as Escrituras vai nos ensinar que existe um Senhor sobre tudo e sobre todos. O primeiro, né, não há ninguém sobre ele, não há ninguém sobre ele, ele comanda todas as coisas. Aquele que ali no livro de 2 Crônica, 1 Crônica, capítulo 29, Davi exalta, né, de uma forma grandiosa, dizendo que até a forma dele de ofertar vem do Senhor. Então, veja, essa é importante. Ninguém é liberto para fazer o que quer fazer, mas sim, é liberto para fazer o que deve fazer. Vamos repetir, porque quando a gente repete, a gente grava, né? Eu mesmo assim, só estudo escrevendo e repetindo, né? Primeiro, ninguém é liberto para fazer o que quer fazer, mas sim, é liberto para fazer o que deve fazer. Amém. Então ninguém é liberto no reino, né? Ninguém aceita Yeshua, o Mashiach, ninguém serve Elohim, ninguém é liberto do mundo para fazer aquilo que deve fazer. Existe um conceito muito errante no mundo moderno, no sistema religioso, principalmente hoje, que o fato de você deixar de fumar, de beber, o fato de você ser liberto do cigarro, das drogas, da prostituição, do uísque, somente isso e acabou. Lógico, isso é importante, né? É muito importante, isso faz parte do processo da libertação, mas isso apenas vai satisfazer o físico, vai beneficiar só o físico. É necessário curar o físico, é necessário uma libertação espiritual. Mas veja bem, existe esse conceito errante no mundo, né? Principalmente na igreja moderna, não estou aqui querendo julgar, fazer crítica, mas a gente tem base bíblica para poder falar isso. O fato de você só deixar de fumar, beber, de se drogar, pronto. Agora você tem uma Bíblia, agora você vai o serviço de domingo a domingo, ou por que não falar de sábado a sábado, e agora você está liberto. Não é bem assim que as Escrituras ensinam. A libertação, todo esse conflito, eu não vou ler lá o texto porque o tempo é curto, mas toda aquela estrutura que nós estudamos hoje pela manhã, a gente vai perceber que a resistência de Faraó, né? A resistência do próprio do povo de Israel que estava em cativo ali, toda aquela estrutura era exatamente para mais tarde o Senhor libertar o seu povo de uma forma física, ou seja, uma libertação física, para mais tarde estar libertando o seu povo de uma forma intelectual, que por sua vez é espiritual. Ou seja, no capítulo 12 e 13, vai haver o êxodo, né? O povo vai sair do Egito e ali eles estarão, dali a 50 dias, estarão recebendo a Torá, Shavuot. Então vai ocorrer a libertação intelectual, que até porque estavam presos no Egito, né, fisicamente, com seu intelecto um pouco apagado. Nós não podemos dizer que estavam totalmente apagados, porque
nós estudamos semana passada que Elohim reconheceu o seu povo. Por que reconheceu o seu povo? Porque eles mantiveram as tradições, mantiveram as leis, os mandamentos, aquilo que a gente ouve no dia a dia, que muitos defendem essa tese, que Abraão, Isaac e Jacó não guardaram leis. Eles guardaram leis, né? Gênesis 26, versículo 5 ou 4, o Eterno exorta Isaac e diz: olha, se você andar de uma forma perfeita diante da minha presença, como o seu pai Abraão andou, ele guardou as minhas leis, guardou os meus regulamentos, meus estatutos, as minhas regras, enfim, as minhas mitzvot. Abraão guardou leis, né? Por isso que lá no livro de 2 Tessalônica, capítulo 2, verso 15, Paulo ensina assim: não desprezeis a palavra escrita e a palavra falada, oral, em algumas versões oral, né? Onde a gente pode defender sobre a Torá oral e a Torá escrita. Sim, então veja bem, essa questão da libertação é muito importante, a gente da importância à questão da libertação, porque vai se dar de fato, no processo de libertação nós temos a libertação física e depois a libertação intelectual, que vai se dar a libertação espiritual. Há essa necessidade, por isso a importância da consagração, né? Nós precisamos ter essa consciência que todos aqueles que se convertem em Yeshua, que crê na Torá, que crê nas Escrituras, precisam se consagrar. Precisam buscar a consagração, o revestimento espiritual. Nessa semana o Eterno nos exorta mais uma vez sobre a legislação, ali em Êxodo 29, né, a partir do versículo 38, onde ele que diz que vai falar conosco pela manhã, à tarde e à noite, né? Ele fala sobre os serviços que lá em Daniel capítulo 6, 11, ele cumpria com esse propósito. E é bom a gente ressaltar que Daniel era um homem tratado como muito amado pelo Eterno. Por que isso? Havia orado bastante, né? Cumpria com os sacrifícios prescritos pela própria Torá, longe de Jerusalém, né? E ali, pelo fato de ele se consagrar, pelo fato de ele ser revestido do poder, pelo fato de ele se dedicar e pelo fato de ele se consagrar, pelo fato de ele se interessar pelo Eterno, pelas coisas espirituais. O anjo disse isso: por você ter posto no teu coração em compreender as coisas de Elohim, né, eu vim por sua causa. Irmãos, preste atenção, eu estava agora aqui lembrando, né, que quando o Senhor nos fez lembrar essa legislação ali de Êxodo 29, a partir do verso 38 ao 42, ali fala sobre o sacrifício diário. Quantas coisas o Eterno pode fazer ou falar através de nós. Quantas maravilhas Ele pode mover no nosso meio, né? Quantos milagres, quantas revelações, quantas coisas, quantas grandiosas coisas Ele não pode fazer ou pode fazer no nosso meio se nós cumprirmos com essas consagrações. Então veja bem, há uma preocupação do Eterno com relação à questão da libertação verdadeira. Os liberto com esse Hashem. Os liberto tem a visão espiritual que a própria palavra ela exorta, ela determina. Tem uma visão ampla, né? Mas eu queria deixar aqui um outro ponto. Eu queria ressaltar a questão da libertação, porque a libertação ela tem que acontecer em nossas vidas. Amém? Tem que ocorrer. Existem muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas tristes, muitas pessoas com problemas seríssimos na alma. Isso problemas sérios, traumas não resolvidos, obstáculos. Isaías 40, verso 1 e 2, o Eterno diz assim: aplanai o caminho, tirai os obstáculos. Quando ele fala ali, não está falando só no sentido geográfico, ali está no sentido da alma também, sentido espiritual. Tira aquilo que impede de você enxergar aquilo que eu tenho determinado.
tira aquilo da sua frente que impede você de ver aquilo que eu tenho lhe dado. Né? Que muitas vezes o Senhor lança uma promessa, a promessa nós vamos ver aqui, para os filhos de Elohim, e muitas vezes nós não alcançamos por falta de interesse, por falta de esforço, enfim. Mas tem muitas pessoas enfermas. Shaul fala isso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Tem muitos que dormem, tem muitos que estão enfermos, tem muitos que estão mortos. E não conseguem enxergar. Mas tudo isso, irmãos, é a falta de interesse de fato pelas questões espirituais. É falta de uma verdadeira libertação. Porque, na verdade, na Torá, essa porção fala sobre isso. Os filhos de Israel vão ter que deixar o Egito, toda aquela bagagem, sofrer uma libertação física para 50 dias. Em Shavuot, sofrer uma libertação espiritual. Ou seja, vão começar a tomar consciência da palavra de Elohim. Por quê? Porque o povo de Israel, como lá em Isaías 49, verso 6, foram levantados como luz para as nações. E todos nós que estamos aqui nesta tarde, precisamos ter isso em nossa mente, que nós fomos levantados para ser luz para as nações. E Yeshua fala isso lá no livro de Mateus 5, versículo 14. Eu sou a luz do mundo, em consonância com Isaías 49, 6, que Yeshua é um judeu, veio para Israel, encontra Israel subjugado a Roma, e ali, novamente, ele vem para restaurar, para poder dar prosseguimento aos propósitos do Eterno, não esquecendo da Torá, não esquecendo dos preceitos. 61, exatamente. Mas nós estamos inseridos nessa promessa, nessa herança, promessa e herança. Então, veja bem, eu queria aqui também ressaltar um outro ponto sobre a questão nessa porção, a questão do dualismo. Dualismo. Nosso irmão falou sobre a questão da libertação. É preciso ocorrer essa libertação de verdade. Como isso vai se dar? Pelo conhecimento das Escrituras, pela dedicação, como está ali no Salmo 104, que interesse, exatamente, que a minha meditação seja agradável a Ti, Senhor. No Salmo 104 está escrito isso lá. Essa libertação vai se dar pelo interesse das coisas espirituais, ou seja, orando, buscando, jejuando, se consagrando. Por isso que o Eterno nos deu 3 etapas de intercessão por dia: Shaharit, Mihá e Mariv. 3 vezes. 3 vezes, nessas 3 vezes, ele fala conosco. Amém? Pela misericórdia. O encontro ali marcado. E nós cumprindo com essas tarefas que ele mesmo estabeleceu, não tem como a gente estar preocupado, não tem como a gente estar desanimado. Eu sei que o desânimo às vezes surge, os problemas, mas são 3 vezes ao dia, suficiente para que a gente possa estar se revestindo, se animando, e pela misericórdia, ele falando conosco. Amém? Dualismo. Então, é bom a gente ressaltar que essa porção não se trata de um dualismo. O Eterno não está brigando com o Faraó lá, como nós estudamos hoje pela parte da manhã. Não há uma briga entre o Eterno, não há uma competição, não há uma rivalidade ali. Até porque já existe lá atrás, em Gênesis 15, 13, que o Eterno ia fazer com que o povo, o próprio Eterno ia fazer com que o povo passasse pelo exílio e estaria julgando os seus opressores. Então, eu queria frisar isso daqui, para exatamente também jogar por terra essa ideia, que o inimigo tudo é um inimigo, tudo é um inimigo, nos isentando de culpa, de pecado, tudo é um inimigo. Mas veja, não há esse dualismo. E o que é dualismo? Sistema filosófico, doutrinário, que defende a existência de 2 princípios fundamentais opostos, como o bem e o mal. Não é mesmo? Pode repetir aí? Sistema filosófico, doutrinário, que defende a existência de 2 princípios fundamentais, opostos,
como o bem e o mal. Ou seja, dois fundamentos, né? O dualismo, né? Segundo diz a história, que isso nasceu, mas sempre existiu, né, essa mentalidade. Mas doutrinariamente nasceu mais ou menos no primeiro século, ao segundo século, ali após Yeshua, onde a igreja, ela cria ali a ideia de que Deus estava brigando com o inimigo, com o mal. E quem vencesse essa batalha, herdaria a história humana. Veja que mentalidade, que ideia, né? Quem vencesse essa batalha, estaria herdando a história humana. Ou seja, biblicamente e espiritualmente não existe essa ideia. O que poucos sabem, que as trevas servem Elohim. Sim ou não? Sim. As trevas servem Elohim. Está a serviço dele, né? Então não existe essa batalha, não existe, o Senhor não está brigando ali, não está confrontando, não está medindo força com o faraó. Pega lá no livro de Shemot, capítulo 8, ainda na porção, versículo 8, Êxodo 8, Shemot, Êxodo 8, o versículo está no versículo 4, na Bíblia Almeida, está no versículo 8. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: interceda a Adonai para remoção das rãs sobre mim e de sobre o meu povo. Eu deixaria o povo ir e eu oferecer sacrifício a Adonai. Moisés disse ao faraó: não apenas isso, você poderá ter a honra de determinar o momento que orarei por você, por seus servos e pelo povo, para que vejam livre das rãs, vocês mesmos e suas casas. Aqui a gente pode ver que como o Eterno tinha interesse também pelos filhos de Israel, pelo próprio Egito, né? E elas permanecerão somente no rio. Ele respondeu: amanhã, Moisés disse, que seja como você disse, e que por meio disso aprenda que Adonai nosso Deus não possui rival. Não tem rival. Saiba você, faraó, que eu vou orar para que as rãs sejam afastadas, eu vou orar para que as rãs sejam eliminadas, mas sabe muito bem que o Eterno não tem rival. Não há rival. Então essa ideia de dualismo, Moisés aqui agora mais maduro, né, mais experimentado, no início ele foi questionar com Elohim, hoje pela manhã, né, o nosso irmão Francisco falou isso, porque o povo não queria ouvir a voz de Elohim. Mais tarde agora ele vai citar isso, né? O Senhor não tem rival, mais ousado, né? Mais firme. O Eterno não tem rival. Era isso que eu queria deixar nessa tarde para todos nós, irmãos. O Eterno não tem rival. Não existe essa ideia de dualismo, que o Senhor está brigando com o mal, né? Não existe. Tudo já está determinado pelo Eterno. Amém? E queria trazer esses dois pontos aqui, de início, porque essa questão de libertação, ela nos traz uma grande responsabilidade para nossas vidas. Porque nós fomos libertos do Egito, porque o Egito lá, aqui em Êxodo, ele tá fazendo uma analogia do mundo hoje. Assim como o Egito foi destruído naquela época, né? E o mundo também será destruído. Então isso nos traz para uma responsabilidade muito grande, porque o Eterno vai cumprir com os seus propósitos. As nações serão destruídas. As nações, esse sistema antissemita que persegue a Torá, que não aceita a Torá, né? Vamos abrir lá em Miqueias capítulo 5, nós vamos ver que assim como o Senhor destruiu o Egito, né, os egípcios naquela época, que o Egito ainda existe lá, como no sentido geográfico, mas as pessoas desobedientes, as pessoas que não aceitaram a palavra do Senhor, a exortação, as pessoas que não entenderam aquilo que o Senhor estava fazendo, porque quando o Senhor ali usa Moisés para poder exortar os filhos de Israel, até mesmo os egípcios, eles não tinham ideia do que estava para acontecer, né? Foi destruído, sim. Vai chegar uma hora que nós vamos ler lá, irmãos, como o nosso irmão Francisco falou aqui,
pela manhã, se o Senhor quisesse destruir todo o Egito numa pipateca, ou seja, você sabe o que é pipateca? É a ação de você pegar esse dedo aqui, ó, o mindinho, né? O polegar, e esse outro aqui, ó, e você fazer assim, isso é pipateca. Uma pipateca. Por isso que Isaías, ele diz, eu comparo as nações com uma gota d'água dentro de um balde. Um balde. Sim, ele diz isso lá em Isaías. A preocupação é com a herança que está nessa porção. A preocupação é a herança que ele prometeu aos nossos pais, né? Os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E ele no texto, ele disse, olha, eu os trouxe para cá, eu vou julgar o Egito, vou revelar o meu poder, né? Por causa da herança que eu prometi, Abraão, Isaque e Jacó. E essa herança, nós estamos com essa responsabilidade para com essa herança. Mas que herança é essa, irmão Isaac? Mas eu queria ler aqui só Miqueias, capítulo 5, rapidamente. Miqueias 5, versículo 11. Dentro de um contexto aqui, a gente vai ver que Yeshua, né, que faz uma profecia do nascimento do Mashiach, que estaria nascendo em Belém da Judéia. Mas eu quero ficar aqui no versículo 11. Na Bíblia Almeida está no verso 12, que diz assim, acabarei com as feitiçarias de sua terra, vocês não terão mais adivinhos. Como? Darei fim às suas imagens esculpidas e às colunas de seu meio. Você não adorará mais o que as suas mãos fizeram. Arrancarei do meio de vocês seus postes sagrados e destruirei seus inimigos. Eu me vingarei com ira e fúria dessas nações, pois elas não me ouviram. Isso aqui pode se aplicar no dia de hoje, tá, irmãos? O Eterno está bravo com as nações. As nações esqueceram do Eterno, né? As nações esqueceram lá de Êxodo, capítulo 15, a partir do verso 11, no Cântico de Moisés, quando as nações contemplaram o Senhor exortando, destruindo ali os egípcios e manifestando o seu poder. Diz lá no Cântico de Moisés, em Êxodo 15, que as nações tremeram e elas esqueceram. Hoje elas esqueceram desse acontecimento. Por isso que eu creio que quando a senhora teve o sonho, que alguém entrava aqui, né, tinha tantas coisas preciosas, mas só queria um relógio, né, exatamente para tirar esse tempo. Nós vamos para a Peça agora, 14 de Nissan, que é em março, né? Exatamente, já iniciamos já com os trabalhos, para fazer menção disso. Mas as nações esqueceram de Elohim, esqueceram daquele que governa toda a terra, esqueceram daquele que diz lá em Isaías 42, verso 8, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro, e minha glória eu não dou a outros, né? Por isso que as nações serão destruídas, roubado. Fala nisso, em tempo, eu estava lendo um livro agora há pouco tempo, eu comprei até lá na Leste e tudo, esse livro, aí tinha lá uma colocação, um comentário de um sábio, que ele diz o seguinte, o Eterno deu um relógio, eu até botei aqui, um relógio da renovação, né? Relógio da renovação. Quando você vai ler ali Êxodo 12, quando o Senhor dá ali 14 de Nissan, o início dos meses, né? E ele considera aquele verso ali como um relógio, mas de fato é. Aí eu lembrei, né, do sonho, acho que foi a senhora que teve esse sonho, a Rita, né? E é exatamente esse relógio que querem roubar, né? As nações não conhecem Elohim, presta atenção, irmãos, esse encontro aqui é muito importante, essa assembleia aqui é muito importante, porque nós temos essa consciência, nós estamos inseridos dentro de um tempo que o próprio Senhor estabeleceu, em Êxodo 12, verso 1 ou 12, ele começa a dar o tempo, e nós estamos inseridos no tempo de Elohim, amém? Por isso que deve haver essa alegria, essa expectativa, né?
esse preparativo, essa emoção espiritual, vê se está chegando. Porque nós vamos fazer menção de tudo isso aqui que nós estamos estudando hoje aqui, de Shemot, capítulo 6 ao 12, do livro de Shemot, que revela o poder do nosso grande Elohim. Quem crê, diga amém. Amém. Mas queria deixar aqui também a questão da herança. Nós vimos a questão do dualismo. O Eterno não está brigando com o mal, né? Como muitas pessoas pensam, né? Não há essa briga, não há esse confronto. Tudo está no controle do Eterno. As pessoas falam, mas por que tem cura ali, tem cura aqui? Porque as pessoas são curadas no budismo, no shintoísmo, no hinduísmo, no espiritismo, no cristianismo. O Eterno tem o controle de todas essas coisas. Ele permite isso acontecer. A diferença é a quem eu atribuo essa cura, a quem eu atribuo essas qualidades que eu tenho, que você tem, a quem você atribui. Porque ele permite, a cura ele permite. Os magos lá lançaram, quando o Moisés veio com o seu cajado para tentar confrontar, lançaram os seus 2 cajados para competir. E deixou claro que ali não há uma competição, ali há um cumprimento de uma profecia. Amém? É o que nós vivemos hoje. Porque existe uma profecia que uma nação insensata estaria provocando ciúmes em Israel. Uma nação insensata, Isaías 65, lá em Romanos 10, fala sobre isso, uma nação viria, que não conhece o Eterno. Isaías 55, verso 6, uma nação virá até você que não me conhece. Apesar que esse texto aí, de Isaías 55, verso 6, eu gosto muito de aplicar nas comunidades judaica e messiânica, porque, de fato, há um povo muito grande que há de chegar até aqui para aprender conosco a Torá, para aprender a Torá e fazer parte desse contexto, desse trabalho, desse contexto do retorno. Amém? Mas eu queria aqui, irmãos, fechar com a questão, com dois pontos. Com 2 pontos. Vai dar tempo sim, eu vou ser rápido. Com 2 pontos. Um é a questão da herança. Abre lá no livro de Shemot. Isso chamou muito a minha atenção quando estudava essa porção. Shemot capítulo 6, versículo 2. Versículo 2 não, versículo 6. Portanto, diga ao povo de Israel, eu sou Elohim, libertarei vocês dos trabalhos forçados, impostos, pelos egípcios, e os resgatarei da opressão deles, e os redimirei com o braço estendido e grandes juízos, para cumprir lá, Gênesis 15, verso 13. Olha lá. Eu os receberei como meu povo, e serei o seu Elohim. Assim, saberão que eu sou Adonai, o Elohim de vocês, que os libertou dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. Eu os levarei à terra que jurei a dar a Abraão, Isaac e Jacó. Eu a darei a vocês como sua herança. Como sua herança. Irmãos, aqui que eu queria, é o penúltimo ponto. Como herança. Essa herança, por isso a questão da libertação. Eu preciso de fato ter o conceito do que é ser liberto. Liberto não é só deixar de fumar, deixar de beber, deixar de... isso também faz parte, isso está inserido. Mas a libertação dos nossos próprios conceitos, das nossas ideias, nosso ponto de vista com relação a próprias as escrituras. Não, eu acho assim, eu penso assim, eu vejo assim, mas não é aquilo que o Espírito ensina, não é aquilo que a palavra ensina. E a herança, há aqui uma herança. O Senhor promete uma herança. E o povo de Israel tinha essa responsabilidade de sair do Egito, de receber a palavra, para mais tarde assumir uma posição como luz para as nações. Luz para as nações. E nós temos essa mesma responsabilidade. Amém. E essa herança aqui, irmãos, veja bem, nós vimos que o mundo será destruído. Por isso que nós precisamos preservar essa herança. Essa herança aqui, ela a princípio não trata de coisas materiais. Não é aquilo que um pai pensa em deixar para os seus filhos.
um carro novo, um apartamento. Eu digo a princípio porque Abraão, Isaac e Jacó morrem vendo a herança, né, de longe. E eram homens ricos, mas não é dessa herança que o Senhor fala. Né? Tem muita gente preocupada com a parte material, né? Eu preciso dar um bom estudo para os meus filhos. Isso é importante? Isso é importante. Eu preciso deixar um carro para o meu filho, eu preciso deixar um apartamento para o meu filho, eu preciso deixar, enfim, só visa as coisas materiais. Mas a maior herança que um pai pode deixar com o filho são os princípios morais, os princípios de santidade, ou seja, o ensino da Torá. A maior herança que um pai pode deixar para o filho são as instruções da Torá. Né? E Yeshua fala isso no livro de Lucas, capítulo 12, quando ali um homem chega para Yeshua e fala assim: Yeshua, pede para que meu irmão divida comigo a herança. O que Yeshua diz lá? Quem me pôs sob juízo sobre vocês? Né? Vamos ler lá, irmãos. Essa questão é muito importante, porque tem pessoas só preocupadas com as coisas materiais, investindo nas coisas materiais, esquecendo as coisas mais importantes, que são as coisas espirituais. E detalhe, para nós que já possuímos, temos noção, fomos despertados para a visão que lá em Isaías 66 diz que ela nos gera alegria, não tristeza. Eu não consigo entender como algumas pessoas têm a visão que eu digo né, o retorno, e se mantém triste, angustiado, sem esperança. Pessoas fracas espiritualmente e também fisicamente. Porque no livro de Provérbios diz que se vocês guardarem os meus mandamentos, mas não vivendo nas suas próprias vaidades, eu te darei saúde no seu físico e saúde para os seus ossos. Força. Por isso que os filhos de Elohim são fortes, emotivos, safos, né? Uma linguagem de Maria, safos, espertos, né? Se levantam antes da alvorada. Os leões estão voltando para suas guaritas e já está acordado, né? Como ali no Salmo 104. E nós estudamos isso semana passada sobre leis e regras de como acordar cedo. É muito importante, irmãos. Porque para nós, veja bem, para nós, irmãos, eu digo isso pelo próprio Espírito. Aqui não existe nenhum interesse, a pastora Sandra me conhece. Faço a obra, não faço a obra pelo interesse próprio. Faço porque eu amo o Eterno e sei da importância das pessoas serem alcançadas pela palavra, com as minhas dificuldades, são muitas, muitas mesmo. Mas veja, o Senhor não nos tomará como inocente acerca dos mandamentos. Eu queria ler aqui um verso, a gente parou onde? Lá na 12, rapidamente, que a gente vai ali em Joel, a gente vai ver que o Senhor nos conhece, nós somos aquela família que Ele tem intimidade. Por ser essa intimidade e por Ele ter nos alcançado, Ele não nos tratará como antes, como os budistas, os instituístas, hinduístas, egoístas, não nos tratará, vai nos cobrar mesmo. Mas acerca dessa herança, aqui não fala a princípio questão das coisas materiais. Tem muita gente preocupada em deixar para os filhos um apartamento, uma casa, um carro, uma fazenda, e Yeshua disse que não é bem assim. Não é lá, é Lucas 12. Lucas 12. A gente vai falando e vai ser o último a chegar lá, né? Lucas 12. 12, vamos pegar o 13. Alguém da multidão lhe disse: Rabi, diga ao meu irmão que divida comigo a propriedade que herdamos. Lá, o Eterno falava sobre herança lá na Torá. Eu quero dizer para vocês que a princípio aquela herança não está ligada com as coisas materiais, sim com as coisas espirituais.
Amém? Ou seja, quando se trata de uma vida de retidão, moral, uma vida santificada, se trata das coisas espirituais. Então, olha lá. Yeshua, porém, respondeu-lhe: amigo, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então disse às pessoas: cuide-se e guarde-se contra todas as formas de ganância. Mesmo que alguém seja rico, sua vida não consiste no que possui. Está em consonância lá com a Torá, sim ou não? Porque a gente pode discorrer todo o Tanakh, chamado de Antigo Testamento, a gente vai ver que essa herança, a princípio, não está ligada com as coisas físicas, materiais, sim com as coisas espirituais. Porque nós vamos levar para a vida eterna são as coisas espirituais. No mundo vindouro nós vamos encontrar moral, verdade e amor. Essas coisas são coisas espirituais. Amém? Então, a vida de uma pessoa não consiste na abundância que ela possui. Então, nós temos que entender muito bem isso, se tratando de libertação. Quando sou liberto, eu priorizo as coisas espirituais. Quando sou liberto, soa sempre no meu ouvido ou na minha mente, está sempre aquela palavra de Mateus 6,33. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, há uma prioridade aí. Agora, o outro ponto que eu queria deixar aqui rapidamente, é de que, uma vez nós tomando consciência dessas coisas, nós não seremos mais tratados como crianças diante do Eterno. Ele vai nos tratar de uma forma diferente que o mundo. Sabe por quê? Abre lá em Joel capítulo 2, a gente vai ver lá. Joel, capítulo 2. Joel não, irmãos, Amós. Perdão, eu troco às vezes os profetas. E é normal. Eu troco. Joel, Amós. Isso. Lá na congregação as pessoas brigam de novo, trocam umas 20 vezes. É assim. Mas o senhor falou, é porque a gente fala rápido, né? E lá nós iniciamos o serviço, irmãos, cedo, só iniciamos quase às 20 horas. Né? O dia todo a gente ensinando pela manhã, tarde e à noite. E a gente cruza mesmo esses versos, né? Já está tudo, já Amós é Joel, né? E Jeremias é Isaías. Então, capítulo 3, veja bem aqui, é muito importante isso, no sentido do Eterno, em trazer esse detalhe, porque nós temos uma responsabilidade, né? Porque estudamos na semana passada, lembra, que você agora se torna o cabeça dessa cidade. Eu digo isso sem dúvida, porque, irmãos, nós estamos na Vila Kennedy, lá em Bangu, na Zona Oeste. A Vila Kennedy não conhece Hashem, mas nós conhecemos. Amém? O Eterno tem dito isso. Lá ele disse assim, olha, quando ele libertou a Vila Kennedy da opressão, do tráfico lá, ele disse assim, olha, não deixe subir no coração de vocês, que essa libertação, essa brahá que eu desci sobre a Vila Kennedy, foi proveniente de um culto ecumênico, porque não foi. Não foi. Amém? Deu para entender? Mas Ele nos abençoa, Ele nos concede, fala conosco, mas também cobra da gente, nos exorta e pune. Por isso que lá, às vezes, também lá na vila, as pessoas ficam com a cara fechada, porque o Eterno vem mesmo com a palavra firme, e as pessoas ficam com raiva, às vezes, mas é necessário a gente exortar. A gente não, o próprio Espírito. E às vezes a gente vai chorando para casa, pelas madrugadas a gente fica chorando, porque a gente mesmo não teria aquela coragem de fazer aquilo e de falar aquilo. Mas há uma necessidade. Eu, quando era da antiga pátria, nunca gostei daquela mensagem, aquela mensagem. Eu digo isso, irmãos, não me enaltecendo. Nunca gostei daquela mensagem. Jesus vai te abençoar. Jesus vai te dar. Nunca gostei disso. Sempre gostei de uma mensagem exortativa. Porque até hoje é esse tipo de mensagem, de mensagem que me mantém vivo. Que me mantém vivo. Porque se não tiver alguém para nos exortar, a gente se desvia, se desmonta.
Então, olha lá, rapidamente, Amós capítulo 3. Ouça esta palavra que Adonai pronunciou contra vocês. Estou no versículo 1. Povo de Israel. Quando fala aqui, está falando conosco também, porque nós estamos inseridos nessa herança. Somos membros dessa herança. Sim ou não? Dessa aliança. E por consequência, participantes dessa herança. E por consequência, somos responsáveis por ela também. Amém? Olha lá. Ouça esta palavra que Adonai pronunciou contra vocês, povo de Israel. Contra toda a família que eu tirei da terra do Egito. Vocês são as únicas famílias de todas as existentes sobre a terra que conheci intimamente. Este é o motivo de eu punir vocês. Esse é o motivo que muitas vezes o Senhor nos exorta e cobra veemente e pune também. Esse é o motivo. Por isso, a importância de a gente ter o conceito de libertação. Sim, sim, vai punir até chegar ali no livro de Provérbio 1, que o Senhor diz que se nós não tivermos uma vida de propósito, os problemas vai nos subjugar. Nós vamos ser subjugados pelos nossos próprios problemas. Por isso, irmãos, eu queria deixar aqui essa palavra, essa breve palavra, porque eu entendi muito bem, eu creio que todos vocês entenderam, o que o Espírito quis nos ensinar hoje pela parte da manhã, quando Francisco foi usado pelo próprio Espírito para falar acerca da libertação. Há uma preocupação, porque a libertação vai se dar com a santificação. É preciso consagração, é preciso oração, é preciso compromisso para com a palavra, compromisso para com o Elohim. Aí sim vai se dar a libertação. Porque aqui no livro de Miqueias, rapidinho, pastor, essa aqui é a última, Miqueias 6, veja bem aqui, nós temos que ter o cuidado para não expor a herança que o Senhor está nos concedendo em vergonha. Porque vergonha para nós, para Elohim não. Porque no livro de 2 Crônica, capítulo 7, ali quando o rei Salomão acaba de construir o templo, ele exorta ali que o povo teria que ter todo um cuidado, porque senão eles iam se tornar objeto de vergonha. E aqui no livro de Miqueias 5, nós vamos ver que o profeta revela o desejo do Eterno e exorta todo o povo na questão da herança. Nós precisamos orar ao Eterno para que a herança do Senhor, a herança que Ele nos confiou, não seja exposta à vergonha diante dos goim. Porque quem vai sofrer com isso não é o Eterno, somos nós mesmos. Por isso que aqui, versículo 11 do capítulo 5 de Miqueias, diz assim, na Bíblia Almeida está no verso 12, mas na Bíblia judaica está no capítulo 11. Diz assim, acabarei... Não está aqui não, irmãos, eu troquei aqui. É Miqueias 6. Não, Miqueias 6. Eu lembro sim. Não. Tá bom. Tá, mas lá pede. Joel, sim. Joel 3, vamos lá. De novo, eu troco mesmo. Olha lá. Toque o chofar. Versículo 15, eu já vou passar, tá, o nosso irmão que vai fazer o serviço. Tá bom, então vamos lá. Eu me preocupo assim porque a gente tem que manter a ordem e a decência, né? Vamos lá. Joel 2, versículo 15. Toque o chofar em Sion, anuncie um jejum sagrado, reúna uma assembleia solene. Isso nós fazemos uma vez por mês, pastora, lá no Rio. Nós consagramos, além do serviço pela manhã, além do grupo que consagra, tem uma pessoa que faz um plantão de jejum em favor de toda a congregação. Nós temos um jejum solene mensal, onde toda a assembleia se reúne ali para poder entrar num propósito. E é assim que nós temos vencido as nossas lutas, através de consagração, através do estudo da palavra, de intercessões. Não tem como, não há outro. O Eterno disse para Jacó, Jacó, não temas, né? O exílio é inevitável.
O Eterno diz nessa tarde para todos nós: não tema. A consagração, Shaharit, Mirá, Mariv, é inevitável. Basta só você cumprir. Não temas. Vamos lá. Versículo 16: junte o povo e consagre a congregação, reúna os líderes e congregue os filhos até as crianças que mamam no peito, que o noivo deixe o seu quarto e a noiva o aposento nupcial. Olha o 17 que eu quero fechar aqui. Que os Kohanim, ou seja, os líderes que servem a Adonai, permaneçam chorando entre o vestíbulo e o altar. Que eles digam, que eles oram, intercedem, clamem: poupa teu povo, Adonai. Não exponha a tua herança à zombaria, nem faça dele um objeto de desprezo entre os gentios, porque os povos diriam: onde está o seu Elohim? Imagine vocês hoje aqui, irmãos. O Senhor deu toda essa estrutura aqui. Eu queria tomar essa liberdade pelo próprio Espírito. Toda essa estrutura. Depois de todo um trabalho. Eu estava nessa madrugada orando. Não orando, fui despertado 3 horas da manhã. E para orar. E quando eu orava, eu lembrava dos atos proféticos que nós fizemos aqui. Da alegria, do ânimo, né? Eu comecei a lembrar, né, do impulsionar do povo, da alegria. Aí depois fiquei pensando, por que o Senhor fez eu lembrar daquilo? E Ele me deu Jeremias capítulo 2. 2, né? O tempo é curto, mas deixa só aqui, 2. Então veja, abre lá, porque abre lá, porque eu vou sincero para... Quando orava pela madrugada, o Eterno me fez lembrar das etapas que eu passei aqui. E vi o povo alegre, feliz. Vi o povo animado. Né? E pela madrugada o Senhor fez com que eu lembrasse. Porque de fato eu não tenho visto essa alegria. Eu vou ser sincero para vocês aqui de coração. Não tenho visto aquele impulsionar. Não tenho visto isso, irmãos. Eu não posso, assim, essa preocupação com o tempo, isso é carnal. Vamos pelo Espírito, né? Então, veja, eu não tenho visto isso, irmãos. Por isso que 3 horas da manhã eu vou acordar. A gente acorda pela madrugada, mas de sexta para sábado eu dormi um pouco tarde, que eu durmo tarde, e pensei que ia direto. 3 horas da manhã eu acordei, comecei a orar, e o Eterno fez lembrar, de fato, os momentos que eu estive aqui, algumas etapas passadas, né, nos atos proféticos. Eu via muita alegria no meio de vocês, mas muita alegria mesmo. Mas quando eu acabara de orar, o Senhor fez subir no meu coração Jeremias capítulo 2, que diz assim, 2, versículo 1, diz assim: a palavra de Adonai veio a mim, vai, grite aos ouvidos de Jerusalém, que Adonai diz isso. Presta atenção, irmãos, presta atenção aqui, que isso foi 3 horas da manhã, não é porque foi 3 horas, mas eu senti o Espírito falar comigo, e não estaria aqui criando nenhuma situação. Presta atenção. Lembro-me de sua devoção quando era jovem. Como a semelhança de uma noiva, você me amava. Como você me seguiu pelo deserto, através de uma terra não semeada. E logo quando eu li aqui, eu li todo o trecho, todo o texto. E se a gente fosse discorrer aqui, a gente vai ver coisas tremendas. Mas logo que no início, eu vou entender por que o Eterno nos concedeu essa lembrança da alegria que eu sentia aqui antes. E depois logo vai emendar, né, um povo que amava o Eterno. Não estou dizendo que vocês não amam o Eterno, mas que alguns precisam buscar esse amor que esfriou. Sim, essa palavra que o Espírito nos concedeu lá na Vila Kennedy, quando ele disse, virá sobre a terra um esfriamento muito grande. E muitos tomaram isso como assim, você deve sair da congregação. Irmãos, está havendo um esfriamento muito grande sobre a face da terra. E nós que fomos chamados, né, para assumir essa promessa, essa herança,
Precisamos nos envolver, porque aqui diz que uma noiva, lembro-me de sua devoção quando era jovem. Olha aqui a parte B. Como você me seguiu pelo deserto. Não havia nem toda essa estrutura aqui ainda. Não tinha nem essa estrutura aqui ainda. Eu lembro quando vocês fizeram os atos proféticos com alegria, com a alegria, né? Com brado, e né? com impulsionado do próprio Espírito, que buscavam isso. E se você ler aqui todo o texto, aqui no versículo 13 diz o seguinte: pois meu povo cometeu 2 males, eles me abandonaram a fonte de água viva, ou seja, largaram a Torá, deixaram os propósitos do Eterno. Yeshua é a água viva, né? Mas olha aqui, ainda no versículo 13, e cavaram para si cisternas perfuradas, incapazes de reter água, ou seja, muito preocupado com as coisas materiais. As coisas materiais, isso. A herança que está lá em Shemot, que não se trata a princípio das coisas materiais, mas sim das coisas espirituais. Mas olha o 14. Mas deixa eu só fechar aqui o 14. Israel é um escravo nascido em sujeição? Se não, por que foi aprisionado? Aí a gente tem que lembrar de Provérbio 1. Se eu não andar nos propósitos do Eterno, os problemas vão me subjugar, vão me massacrar, vão me destruir. Versículo 8 diz assim: os líderes, os Kohanim, não perguntam onde está a Adonai. Os que lidam com a Torá não me conhecem. Irmãos, aqui, Robertinho, Shaul, ele exorta isso lá no capítulo de Romanos 10, 1. Ele diz: vejo que vocês são zelosos na Torá, mas sem entendimento. Né? Sem entendimento. Diz que ali, né, o texto nos mostra isso, que eles conheciam a Torá, mas sem entendimento. Que o Senhor possa estar nos abençoando, porque pela madrugada eu estava aqui com uns rolos para a gente estudar, né? Mas sabia que o tempo seria curto mesmo, assim, não tem problema. Mas a essência, eu queria que eu consegui passar, foi que o Eterno nos deu dentro da porção e fora da porção, ali no livro de Jeremias, quando ele diz que um povo que outra hora adorava ou amava, agora está perdendo força. Não pode perder força. Pastor, eu louvo a Deus. Tem que buscar, tem que entender, porque se nós não tivermos o cuidado com a herança que Ele está nos concedendo, ela será exposta à vergonha. Amém. Diante dos gentios. Amém. E quem vai sofrer com isso vai ser nós mesmos. Amém? Pastor, eu queria agradecer o Senhor publicamente, porque nós nos cansamos de falar as mesmas coisas e eles precisam ouvir por outra boca, de gente séria que luta no Rio de Janeiro horrivelmente para sobreviver. Então, eu louvo ao Eterno que Ele te usou. E eu queria ler, por quê? Porque não adianta, Sandra, não adianta falar mais a eles. A minha esperança, eu dizia para o pastor, que a rampa vai fazer vocês acordarem. Eu disse para ele, falei, a rampa aqui, ó, a rampa, eu tenho dito, essa não é a rampa do Itamaraty, pastor. Não é a rampa da Dilma, não é. Essa rampa será escrita ali para todos verem, Mateus capítulo 18, de 2 a 6 ou a 8. Então, ali Yeshua está declarando como é que se vai entrar, né? Restauração, né? A restauração. Então, eu dizia para o pastor, eles vão entrar, nem que seja numa cadeira de roda, numa bengala, mas eles chegarão, porque Elohim irá puni-los, se eles não mudarem o comportamento, a maneira de viver, se eles não responderem ao shaharit, a oração da manhã e da tarde, Elohim vai corrigi-los. Olha Provérbios capítulo 1. Quando ele, durante a semana, o pastor falou, aqui está uma vida, aqui fala
de uma vida sem propósito. Qual será o fim dessa vida sem propósito? Eu quero ler com toda a congregação. Eu disse para ele, pode deixar, pastor Isaac, que nós estaremos orando essa palavra por muitos dias, provavelmente até Pêssar, Provérbios capítulo 1, para que a congregação tome tenência na vida, para que a congregação tome um rumo na vida, e ela prossiga com o mesmo ardor no seu coração. Amém. Com o mesmo amor que ele viu que essa congregação tinha. Amém. E não tem mais. Amém. Não tem mais. Eu estou aqui para concordar com as palavras dele. E o meu medo maior, pastor, a minha insegurança, eu louvo a Deus porque o Eterno trouxe-o aqui. A minha insegurança é que eles olhassem para esta casa, que foi chamada no passado casa-palácio, e eles se ufanassem, e se levantassem, e se erguessem em orgulho e em soberba, que aí a derrota já chegou mais rápido ainda. Se vocês olharem para alguns detalhes nesta mesa aqui, o Eterno me mandou retirar daqui tudo que é de inox. Vocês vão ver sair lentamente. Trocamos as jarras dos sucos, colocamos de plástico, colocamos as vasilhas de segurarem o pão, tudo barato, comprado na Vila Rubim, para ir puxando para baixo, para entender que esta casa é nobre por causa da presença de Elohim. Amém. Não por o que aqui tem. Não. Por causa da presença de Elohim aqui. No momento em que você deixá-lo, ele vai deixar você. Então, a minha tarefa é obedecer o que ele está mandando. Vai puxando os... Esther está chegando com suco de uva. Jarras plásticas. Removemos as jarras de inox caras, que custam 200 e poucos reais, por essa de 27. O senhor está vendo aqui. Para ver se eles começam a entender as coisas, pastor. Aí vem o Senhor dar essa notícia. E vem o pastor com Provérbios capítulo 1. Então, irmãos, nós precisamos tomar posições espirituais, de verdadeiros libertos. Do contrário, somos cisternas rotas, que não retém a palavra, que quer comer, mas nunca aprende. Nunca aprende. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Isaac. Eu conheço o pastor Isaac. Eu sei onde ele mora. Eu vou lá e fico com ele. Eu sei que ele está falando pelo Eterno, para exortar a vocês, para exortar a cada um de nós, para que tomemos tenência na vida e prossigamos com Elohim. Olha a palavra de Provérbios. Versículo 2. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em sabedoria. Amém. E o entendimento adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, os adágios e os enigmas dos sábios. O temor do Eterno é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemos-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem à cova. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Não dê o teu braço ao ímpio, ao criminoso, não dê. É isso que eu ensinava semana passada, mas vocês não ouvem mais. Desvia o teu pé das suas veredas,
pois os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, em vão se estenderia a rede à vista de qualquer ave. Estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria, altissonantemente, clama nas praças, pelas ruas levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó tolos, amareis a tolice? Até quando os escarnecedores desejarão o escárnio? E os loucos odiarão o conhecimento? Desejarão que a herança caia em escárnio, em zombaria? É isso aí. Retornai-vos pela minha repreensão. Abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa desventura e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como tempestade o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Eterno, visto que não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, comerão do fruto do seu caminho, fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, e estará descansado no temor do mal. Agora ore por nós, nos abençoe. Vamos orar, irmãos, então? Que o Eterno nos abençoe grandemente, que essa palavra venha falar conosco, e a intenção do Eterno é que a gente venha crescer juntos, e com isso a gente cumprir com os seus propósitos. Tenha uma vida com um propósito. Esse texto diz, em alguma versão diz, por que você tem uma vida sem propósito? Por que ter uma vida sem propósito? Né? Uma vida sem propósito. Tenha uma vida com propósito. Vamos assim orar? Eterno de Abraão, de Isaac e de Israel, nós te louvamos, nós te adoramos, te exaltamos nesse momento. Tu és a nossa força, a nossa alegria. Aquele qual nós amamos em nome de Yeshua, aquele que veio da tua parte para poder nos fortalecer e nos ensinar acerca do teu caráter e da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos concede nesse Shabat, nesse final de Shabat. Muito obrigado pela orientação, Senhor, como o Senhor falou conosco, da importância de retornar, de fato, retornar ao amor inicial, ao interesse inicial, retornar, Senhor, fazer aquilo que outra hora nós fazemos, Senhor, com alegria, com vigor e com interesse. Que a tua Shekinah possa estar sobre essa comunidade, Senhor, fortalecendo com o teu Espírito, dando a cada mente, Senhor, um impulsionar, Senhor Deus, que cada mente possa estar, que cada ouvido venha estar atento, Senhor Deus, Pai, com a tua palavra eterna, que cada pessoa venha tomar responsabilidade no tocante, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos determinado. Senhor, a luta é muito grande, o trabalho, Pai, é grande, poucas pessoas têm se apresentado para poder fazer a tua vontade. Pouquíssimas pessoas têm se apresentado para realizar, Pai, a tua obra. Mas em nome de Yeshua, nesse Shabat ainda, rogamos a Ti que o Senhor levante pessoas, Senhor, alegre, pessoas com desejo desses, pessoas que de fato venham a ter a consciência da vida eterna, a consciência da libertação, a consciência da tua obra. Por isso, em nome de Yeshua, nós não estamos aqui, Senhor, para cumprir um tempo apenas. Estamos aqui para poder cumprir com a tua palavra, com o teu desejo. Por isso, desça com a tua Shekinah, desça com o teu poder, desça com a tua unção, Pai, desperta, Senhor, o teu povo, de maneira que possa estar atento àquilo que o Senhor tem nos falado e nos exortado. Que cada manhã tenha aqui, Senhor Deus, o povo voltado para os teus interesses. A parte da manhã, à tarde, à noite,
que o povo se volte para Ti, para cumprir aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Torá. Aquilo que Teu Filho amado Yeshua tem nos ensinado acerca, Senhor, de não seguir os caminhos dos gentios, mas sim olhar para a Tua Torá, se santificar. Ele mesmo orou em favor de nossas vidas, não só esse, mas aqueles que hão de crer na Tua palavra. E aqui estamos nesta noite, neste local, crendo na Tua palavra, crendo nos Teus propósitos. Nós cremos, Senhor, no mundo vindouro, cremos na vida eterna, cremos numa terra restaurada, cremos, Senhor, numa vida restaurada. Por isso o nosso trabalho, por isso o nosso esforço, por isso nós precisamos que o Senhor tome as nossas mãos, os nossos pés, as nossas mentes e venha nos fortalecer. Que essa assembleia, que essa congregação venha ser fortalecida pelo Teu Espírito, Senhor, e que venham sentir a Tua presença, e que venham olhar para avante, para frente, em nome de Yeshua. Que seja para a Tua honra e seja para a Tua glória. Amém. Amém.